Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, quero te agradecer, ó Deus, por esta manhã. Te louvar, Senhor Deus, por estarmos na tua presença, te servindo, te adorando e glorificando o teu santo nome. Ó Deus, quero te agradecer por esta manhã tão maravilhosa, este domingo de Páscoa. Te louvo pelos grandes livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor, pelas grandes bênçãos que o Senhor tem nos alcançado, ó Deus. Em tempos difíceis, o Senhor tem nos dado força, vigor, abençoado. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos grandes livramentos. Quero entregar em suas mãos também aqueles, ó Pai, que neste momento estão passando por momentos de enfermidade, momentos de dor, de perda. Toma eles em suas mãos, ó Pai querido. Fortalece as famílias dentro dos teus lares, que todos possamos ter uma verdadeira Páscoa, ó Pai querido, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero lhe clamar também, abençoa este estudo, aqueles que estarão, ó Pai, participando, nos fortalece, dai sabedoria, Senhor Deus. Assim oro a Ti em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos estar dando início à nossa Escola Bíblica Dominical, 12 de abril de 2020, lição 2. Jesus Cristo e missões nos Salmos. Texto áureo diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Salmo 22, 1. Verdade aplicada. Os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos para todos o adorem. Nossos objetivos da lição é compreender as mensagens proféticas sobre o Messias, apresentar o sofrimento do Messias, destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. Texto de referências está em Salmo 2, Salmo 22 e Salmo 110. Salmo 2. Porque se montinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o teu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Salmo 22. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. A introdução diz: nesta lição estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética e o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. Nós vemos aqui em Salmos também a nossa referências, profecias a respeito do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele é profetizado, né? A sua vinda é profetizada em toda a Bíblia. E as nossas referências geralmente estão nos livros proféticos e alguns não conseguem enxergar, né? Ou por falta às vezes dessa orientação, desse estudo, o Senhor Jesus também nos Salmos. Geralmente os Salmos são atrelados mais ao pastorio de Deus, às bênçãos divinas, só que Cristo também está inserido nos Salmos. E é o que nós vamos falar nessa manhã. Tanto a vida de Cristo quanto a missão do Senhor Jesus Cristo e da igreja também. Bom, profecias nos salmos messiânicos. O Salmo 2
descrito por Davi, conforme pode ser verificado em Atos 4, 25, relata 3 profecias a respeito do Messias. Primeira profecia, a revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. Segunda profecia, o triunfo do Filho de Deus. E a terceira profecia, o reinado do Filho de Deus sobre todas as nações. Então vamos analisar cada profecia que está inserida no Salmo 2, né? Nós falaremos do Salmo 2, Salmo 22, também dos Salmos 67, 110 e 117. E mais alguns. Então, primeira profecia, a revolta do povo contra o ungido de Deus. O Salmo 2 começa com a seguinte indagação: por que se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? A palavra amontinar significa enfurecer-se, revoltar-se. Percebe-se no contexto que essa revolta é generalizada, independente da posição ou classe social do indivíduo. Ele está fazendo uma referência aqui a uma revolta humana, independente de onde esteja. A revolta não será apenas dos povos, mas de reis e príncipes em conluio e são direcionados ao ungido de Deus. Independente das classes, independente de onde estiver, haverá uma revolta. E ele cita aqui reis, poderosos, homens de posse, homens de influência, né? O termo ungido aponta profeticamente para Jesus, ou ungido de Deus. Várias passagens do Antigo Testamento que mencionam a unção são consideradas messiânicas por serem prenúncios de Cristo. Então você vai ver que esta referência sobre o ungido de Deus sempre estão atrelados ao Senhor Jesus. Algumas áreas são atreladas a pessoas que têm cargos eclesiásticos, pessoas que receberam unções de governo e a igreja. Mas a maioria é sobre o Senhor Jesus Cristo, como você vai ver lá Salmo 45, 7, o Salmo 89, verso 20, Isaías 61, versículo 1, Daniel capítulo 9, versículo 24 e 26. Né? Portanto, Cristo enfrentaria uma forte oposição. Você vai ver em Lucas capítulo 13, versículo 14, Atos capítulo 4, versículo 27 e 28 e o capítulo 5, versículo 33. É de saber de todos nós a grande oposição que Cristo teve enquanto esteve seu ministério terreno e quanto que o cristianismo também tem oposição por todas as esferas, todas as classes sociais, todos aqueles que se deixam levar por esta oposição. No contexto atual, é notória a revolta de governos, grupos e comunidades contra Cristo. Ataque direto aos valores cristãos, a morte e a tortura de missionários cristãos são exemplos claros da revolta contra Cristo. Então, nós vemos que hoje temos muito a respeito de perseguição, de revolta, de contraponto. Você vai ver governos, mídia, pessoas, comunidades, as pessoas se revoltam no popular de graça, né? Às vezes não concorda, quer ter um outro estilo de vida e não pensam nem assim seguir o seu estilo de vida, a sua vontade, né? Mas quer impor aos outros e principalmente aos cristãos a sua forma de viver, a sua visão contrária. Então o salmista já alertava para isso, o salmista já ministrava isso. E num ato profético ele disse, olha, vai vir um ungido e terá muita oposição. E também todos aqueles que o seguirem também terão oposições, que somos nós. Então não é de se espantar as oposições, as críticas, as investidas contrárias,
né, de poderosos, de pequenos, grandes, de influenciadores, de não influenciadores, contra Cristo e os cristãos. Então a primeira profecia que está no Salmo 2 é a revolta do povo contra o ungido de Deus. A segunda profecia, o triunfo do Filho de Deus. Percebe-se que a revolta e o conluio dos reis, príncipes, povos e nações, relatadas no Salmo 2, do versículo 1 a 3, tinham por finalidade romper as ataduras do Messias. Então você vê que a expressão é rompamos, ou seja, removamos ataduras e cordas. Não querem o domínio e o poder sobre eles. Retrata aqueles que não se submetem ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Quantos são aqueles que rejeitam ao senhorio do Senhor Jesus? Quando nós pregamos a palavra do Senhor, fazemos aquilo que nós chamamos de apelo, perguntamos, você quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Né? Senhor e Salvador? Então esse senhorio é nos apresentado quando aceitamos a Cristo. Porém, muitos rejeitam esse senhorio. Rejeita por conta da falta de querer a se submeter a Cristo. E o salmista profetiza isso. Fala que as pessoas iriam dizer, rompamos as ataduras e cordas, ou seja, não queremos o senhorio do Messias, não queremos tê-lo como nosso Senhor, né? Contudo, o texto informa que o conluio e revolta não subsistirão, pois o Messias triunfará. Vejamos, em 1 Coríntios 1, 2 e Colossenses 2,15, diz, no 1 Coríntios 1,20 na realidade, os sábios e entendidos serão confundidos, e haverá triunfo sobre os arrogantes. Interessante, né? Então nós vemos que ele profetiza no Salmo 2 sobre esse triunfar do Filho de Deus, sobre as pessoas, sobre os arrogantes, sobre aqueles que não querem submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, e vai confundir, né, os sábios e entendidos. Isso é profético. E a terceira profecia, o reinado do Filho de Deus. O decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por sua possessão. Está lá no verso 8 do Salmo 2. O decreto divino, esforçado nos versos 7 e 9, profetiza o ofício real de Cristo. O exercício desse ofício por Cristo está mais detalhado no Novo Testamento. Então vamos lá. Primeiro, em relação ao universo, Cristo passa a governar o mundo. Lá Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32. Diz, as nações serão reunidas em volta dele. Está escrito também em Mateus capítulo 28, versículo 18 e Hebreus capítulo 1, versículo 3. O seu reinado é extensivo à igreja, conforme podemos verificar em Efésios capítulo 1, versículo 22 e versículo 23. Então nós vemos essa profecia no Mateus no Novo Testamento mais detalhado. Primeiro, em relação ao universo. Segundo, o seu reinado em relação à igreja. E é o que o salmista já tinha profetizado sobre o reinado do Filho de Deus. Cristo, como Filho de Deus, assumiria a propriedade das nações, não apenas dos judeus, mas também os gentios e os confins da terra. Isaías capítulo 53, versículo 12 e Apocalipse 11, 15. Por fim, aqueles que não aceitarem o Messias sofrerão duros juízos.
também está profetizado no mesmo Salmo, do versículo 9. Olha que interessante esse Salmo 2, como ele trabalha nessas três profecias, fala sobre a revolta, né, do povo contra o ungido, fala sobre o triunfo do Filho de Deus e o reinado do Filho de Deus. Tudo isso está dentro do Salmo 2, profeticamente. E nós vemos todas essas referências no Novo Testamento, e também nós vemos no decorrer da vida. Nós vemos na experiência, na vida cristã, né? A questão da revolta do povo contra o cristianismo, os cristãos, o triunfo de Deus, do Senhor Jesus Cristo na igreja, e a igreja triunfando, e também o reinado do Filho de Deus, que é o reinado da igreja, onde que Cristo reina na sua igreja. Então nós aprendemos que no Salmo 2 relata três profecias a respeito do Messias: a revolta do povo contra o ungido de Deus, o triunfo do Filho de Deus e o reinado do Filho de Deus. Tópico 2, o sofrimento do Messias. Encontramos também nos Salmos o sofrimento do ungido do Senhor. Agora vamos falar do Salmo 22, expresso de forma profética e tipológica. É também chamado de Salmo da Cruz. Interessante, o Salmo 22 é conhecido como Salmo da Cruz. Esdras e Reginaldo escreveram que este salmo é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, todos com referências a Jesus Cristo, né? Então vamos lá, o subtópico 1, sujeição ao abandono. Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o abandono. Um dos piores sofrimentos que o ser humano possa sofrer é o abandono. E Cristo sentiu na pele o abandono, ele viveu o abandono. Vamos ver esse abandono profetizado no Salmo 22. Cristo, no momento da crucificação, cita o Salmo 22, que diz, e perto da hora nona, isso está lá em Mateus capítulo 27, versículo 46, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, aí ele cita o Salmo 22, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo abre mão de sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicada aos homens, pois o pecado faz separação entre Deus e o homem. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ou seja, quando Jesus ele se expressa dessa forma, Deus meu, por que me desamparaste ou por que me abandonaste? Ele sente o abandono, na realidade ele sente a separação entre ele e Deus Pai. Por quê? Por causa do pecado. E o que nos separa de Deus é o pecado. E naquele momento Jesus estava tomando sobre si todos os nossos pecados. Por isso houve a separação. Jesus sente este abandono. E ele cita o Salmo 22. Que você vai ver no Salmo 22 justamente essas palavras, né? Então a primeira coisa que nós vemos no Salmo 22, primeira referência é sobre a sujeição ao abandono que Cristo sentiu. A segunda é a zombaria e o desprezo, que está no verso 6 do Salmo 22. Mas eu sou verme. Salmo 22, verso 6 diz, mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Denota-se na presente passagem o completo esvaziamento de si, comprovando que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 7, que diz, quando Cristo assumiu a forma de servo, como profetizou Isaías, tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Isaías capítulo 52, versículo 14. Foi ridicularizado pelos homens, conforme pode ser
verificado por suas declarações em Marcos 10, 33 e 34, e pela atitude de um dos ladrões que estava na cruz. Então nós vemos essa desfiguração do Senhor Jesus Cristo, que não tinha forma nem formosura, que era experimentado no trabalho. E quando começou ali o processo de crucificação, né, a perseguição, a prisão, o chicote, foi desfigurando a tua aparência física e também tudo aquilo que ele tinha construído na sua jornada na terra, com calúnias, com acusações. As pessoas maneavam a cabeça, ladrão zombando, né? Pessoas ali achincalhando o Senhor Jesus. Tudo isso foi zombaria, tudo isso foi tirando. Então Isaías profetiza: nem se parecia um ser humano. E no Salmo 22 tem essa profecia também, quando diz: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Olha que salmo profético, falando sobre o Senhor Jesus Cristo, né? Então, neste salmo tem a sujeição e o abandono do Senhor Jesus, a zombaria e o desprezo que tiveram para com ele, e também fala sobre o sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. Então você vai ver que o verso 22 do mesmo salmo e dá o início a uma declaração pública de que alguém que não deixará de anunciar ou louvar o nome de Deus. Então tudo isso não fez Jesus parar, Jesus não prosseguir com a missão que lhe foi dada, a missão que ele estava por realizar na terra. O escritor aos Hebreus usa este verso para se referir a Jesus Cristo. Hebreus 2, 11 e 12. O sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, dito lá no Salmo 2, Jesus Cristo, de cumprir sua missão. Anúncio e louvor não serão abafados pelo sofrimento. E traz aqui uma responsabilidade, um alerta também para nós como igreja. Porque Cristo passou por tudo, por tudo isso. Jesus foi achincalhado, passou por sofrimento, chicoteado, pregado numa cruz, e até o seu último suspiro, ele não deixou de pregar o Evangelho, de glorificar a Deus. E traz também uma meditação para nós. O sofrimento, as dificuldades, as angústias não podem nos fazer parar de pregar o Evangelho, as boas novas de salvação, e nem fazer-nos parar de adorar ao Senhor. Então, Cristo nos dá esse ensinamento e o salmista ressalta essas questões. O anúncio e o louvor não estão abafados pelo sofrimento. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Isaías 53, 11. Tão satisfeito que chama os que foram santificados de irmãos. Ainda que haja zombadores e escarnecedores, contudo também há santificados irmãos. Mesmo que houvesse pessoas zombando, Jesus sabia da zombaria, Jesus sabia daqueles que estavam perseguindo. Jesus conhecia aqueles que queriam matar, mas também sabia que ali havia irmãos, haviam pessoas que estavam santificando, que acreditavam nele. Por isso nós não podemos parar nunca de pregar o Evangelho, nunca de adorar o Senhor, nunca de cultuar ao Senhor e falar da sua palavra, porque assim haverá pessoas que vão achincalhar, rejeitar, caluniar, fazer piada, haverá pessoas que vão fazer
chacota da Bíblia, do Evangelho, da igreja, de pastores, de crentes. Haverá, até o final, até o último dia da terra, haverá pessoas que vão ter essas atitudes, que vão perseguir, que não vão aceitar, que não vão querer nem ouvir. Porém, também haverá pessoas que vão dar atenção, pessoas que vão amar a palavra do Senhor, que vão amar a pregação do Evangelho, que vão dar ouvidos à voz do Espírito Santo, que vão adorar o Senhor, vão aceitar ao Senhor Jesus Cristo. E por causa dessas pessoas, nós não podemos parar, né? Haverá pessoas que vão parar para estudar, que vão assistir a escola bíblica dominical, que vão aos cultos na casa do Senhor. Haverá pessoas. Jesus entendia isso. Então, enquanto ele estava ali na cruz, enquanto ele estava ali sofrendo, na beira da morte, até ali na cruz você vê isso. Havia um ladrão que estava ali disposto a rejeitar e achincalhar o Senhor Jesus. Mas também havia outro que estava disposto a falar com o Senhor Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ali houve salvação. Bom, então o que nós vemos, o que aprendemos nesse tópico é: o sofrimento do ungido do Senhor é expresso de forma profética e tipológica no Salmo 22, o Salmo da cruz. É um salmo muito bonito. Nós vemos lá a sujeição e abandono do Senhor Jesus, zombaria e desprezo que o Senhor Jesus teve, e também ali o salmo dizendo que o sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. Glórias a Jesus. Vamos então agora para o tópico 3. O sacerdócio real e os salmos missionários. Estudadas as questões relativas às profecias, ao sofrimento do Messias e seu sacrifício, conforme os Salmos 2 e Salmo 22, que foram os dois salmos que falamos no tópico 1 e no tópico 2, cabe destacarmos alguns pontos frisados nos Salmos 67, 110 e 117. Tá bom? Então vamos falar sobre esses 3 salmos, mais alguns salmos aqui também, que nos reportam ao sacerdócio e os salmos missionários. Primeiro, subtópico 1, sacerdócio da ordem de Melquisedeque. O Salmo 110, verso 4, informa acerca de um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse ponto também é tratado em Hebreus capítulo 5, versículo 6. De acordo com Henry, Melquisedeque foi sacerdote no seu trono e também o é Cristo. Zacarias 6,13. Rei de justiça e rei de paz. Melquisedeque não teve sucessor, nem Cristo tem. O sacerdócio dele é imutável. O sacerdócio de Cristo é incorruptível, sem pecado, conforme podemos verificar em Hebreus 4,15. Sofreu tentações, mas não pecou, e tendo cumprido a sua obra, foi recebido em cima no céu. Então, há sempre uma referência ao ministério, ao sacerdócio de Melquisedeque, em relação ao Senhor Jesus, né? Por conta dessa particularidade sobre o sacerdócio de Melquisedeque, a forma que ele recebeu e a forma que ele não teve sucessor. Então, Melquisedeque é o antítipo do Senhor Jesus Cristo, né? Ou melhor, um tipo do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é um antítipo de Melquisedeque. Nós vemos que o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo não tem sucessor e é imutável, porque o Senhor Jesus foi perfeito. E no Salmo 110, versículo 4, fala sobre esse sacerdócio, dando referência ao sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui a referência do sacerdócio real.
que é o nosso Senhor Jesus. Tudo aquilo que foi ministrado no Antigo Testamento, tudo aquilo que ocorreu no Antigo Testamento, é uma sombra daquilo que realmente aconteceria na era cristã, no Senhor Jesus Cristo. A exemplo disso é o dia de hoje, que é Páscoa, comemorada a Páscoa. O que é que foi a Páscoa? O evento da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi na Páscoa. Mas a Páscoa ocorreu lá atrás, né? Lá com os hebreus. Mas esse mesmo acontecimento lá atrás, da Páscoa, ela também é uma referência do que o Senhor Jesus Cristo faria, o verdadeiro Cordeiro, a verdadeira libertação. Então, Cristo, o evento da morte e ressurreição de Cristo foi na Páscoa e também trazendo a verdadeira Páscoa. A mesma coisa é na relação do sacerdócio de Melquisedeque, que é o nosso verdadeiro sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que tem no Antigo Testamento está apontando, referendando, está mostrando, guiando para o Senhor Jesus Cristo. Salmos missionários. Após destacarmos os salmos diretamente relacionados à pessoa e características de Cristo, compete observarmos que os salmos 67 e o salmo 117 estabelece um dever missionário, né? Então, o Salmo 110 fala sobre o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a pessoa e as características do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos falar sobre salmos missionários. Assim, o livro dos Salmos nos convoca não apenas para conhecermos a pessoa de Jesus Cristo e sua obra, mas por causa disto, clamarmos a Deus por misericórdia e bênçãos, sem, contudo, ignorarmos o propósito de Deus em abençoar todas as nações, como revelado a Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 3. O texto de Salmo 67, verso 2, revela este propósito, para que o verso mencionado, caminho e salvação, vontade de Deus, o padrão divino para o nosso viver e a tão grande salvação. Olha que interessante nesses versos, há toda essa questão, a adoração, a missão, a não sermos egocêntricos, apenas, eu adoro ao Senhor, eu amo a tua obra, eu adoro a Deus e ponto. Não, nós precisamos sim amar o que Deus fez, porque nós somos o que somos pelo que Ele fez. Ele nos amou primeiro e enviou teu Filho. Nós somos salvos por causa da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos sim adorar a Deus por todas as bênçãos e os benefícios que Ele tem nos dado na salvação em Cristo Jesus. Porém, nós também temos uma responsabilidade de pregar este evangelho, de apregoar esta salvação, de dizer para os outros: o Senhor Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. Jesus tem uma obra, fez uma obra extraordinária. Por exemplo, hoje é um dia de proclamarmos a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Não podemos apenas se contentar com a obra de Deus e com a adoração a Ele. Temos que dar continuidade também à pregação do Evangelho. Então, somos abençoados para que a vontade de Deus e a sua salvação também sejam conhecidas por todas as nações, e assim o Senhor será adorado por todos os povos. Este é o tópico, é um dos temas deste salmo, de que para que todos os povos adorem ao Senhor. E eles vão adorar o Senhor quando conhecerem a Deus, e eles vão conhecer a Deus através da pregação do Evangelho feita pela igreja e por aqueles que já o conhecem. O subtópico 3, para irmos já caminhando para o término: que todos os povos louvem ao Senhor. Salmo 117. Segundo Kidner e Champlin, faz parte do grupo de salmos identificado como Salmos Halley.
Hallel, quer dizer, ou seja, louvor. É do Salmo 113 a 118. Salmo 113, Salmo 117 e 118 são conhecidos como salmos de louvor. O Salmo 117 é o menor de todos. Contudo, é um chamado universal. Todas as nações, todos os povos, são dois os motivos apresentados: benignidade e verdade, ou misericórdia e fidelidade. A ênfase recai sobre o caráter de Deus e não nos feitos. Em um tempo de tanto destaque, às vezes até demasiada, quanto aos feitos humanos, é interessante refletir sobre o caráter, a essência. Deus é amor e fiel. O apóstolo Paulo citou este salmo ao discorrer sobre o fato de Cristo ter os recebido, enfatizando os gentios. Então este salmo ele retrata não só na feitura do Senhor Deus, não somente no que ele fez, mas no seu caráter. E aí o escritor traz uma reflexão a respeito do que hoje se levanta, se exalta muito o que os homens fazem, muitas feituras, né? E se preocupa bem pouco sobre o caráter, porque você pode fazer o que você quiser, aquilo que você maquinar, e nem sempre o que está sendo feito, realizado, ou dito que está fazendo, é por um bom caráter, mas às vezes, ou muitas das vezes, é apenas para ter visualizações, para que as pessoas possam se autopromoverem, né? Eu sou muito cauteloso, principalmente quando você faz boas ações. Aqueles que nos conhecem sabem que a nossa igreja constantemente está realizando boas ações. Nós estamos ajudando pessoas com dependência química, pessoas que têm necessidades de alimentos. Neste momento, então, agora, ajudando com cesta básica, né? Ajuda um irmão aqui, ajuda uma irmã ali. E estamos fazendo trabalho social, mas não temos o hábito de ficar tirando foto, postando essas coisas. Eu tenho muito cuidado com isso. Não faço aqui uma crítica tão radical, porque eu creio também da necessidade que pessoas fiquem sabendo dos trabalhos que são realizados para que possam ajudar. Porém, fica aqui uma reflexão. Será que vale a pena a gente tirar foto, principalmente com as pessoas que estão sendo ajudadas, expondo aquela pessoa? E temos que entender que a internet ela eterniza. Então, uma postagem, uma foto que você coloca dentro de uma rede social, numa internet, aquilo ali não sai mais. Então, daqui a muitos anos, aquela pessoa possa ser abordada por fotografias que vão relembrar momentos difíceis, que vão, né, muito complicado. Então, às vezes, ficamos tão abismados com o que está sendo feito, realizado, e você vê muitas pessoas fazendo apenas para tirar foto, apenas para crescer seus programas de televisão, para ganhar mais patrocinadores, para enriquecer às custas da miséria dos outros. E aí ficamos abismados, olha como está sendo feito, né? Aí entra aquele caso, mas pelo menos está fazendo, ok, faça, mas temos que raciocinar um pouquinho, né? E valorizar mais o caráter, mais a intenção do que as feituras, né? Temos que tomar muito cuidado com isso, principalmente nesse momento que há uma grande mobilização para ajudarmos. Isso é nobre, graças a Deus por isso, e você vai ver muitas pessoas mobilizadas fazendo no anonimato, né? E nenhum problema nisso. E aí entra uma outra questão também, que às vezes as pessoas, por não terem conhecimento que estão fazendo anonimato, começam a criticar, começam a falar. Eu vejo às vezes algumas postagens no Facebook dizendo, o seu pastor já te ligou, o seu pastor já fez isso por você e tal. Por quê? Na realidade, essas pessoas não sabem, né? E nem procuram saber o que está sendo feito, até porque muitas pessoas estão fazendo no anonimato, porque o que importa é a gente ajudar, é a gente alcançar pessoas, é alimentar, matar a fome, tirar da necessidade,
muito mais importante do que ficar divulgando e nos promovendo, para que não haja, talvez, postagens maldosas nas redes sociais. Isso daí para a gente não importa. Então, é bom frisarmos aqui esta recomendação do comentarista, né, sobre o caráter. Então, o Salmo 117, ele é um salmo bem curtinho, eu quero ler para os irmãos, né? E diz o seguinte: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Então, como diz, né, são dois os motivos apresentados para louvar ao Senhor, que é a benignidade e a verdade, ou misericórdia e fidelidade. Deus é amor e fiel. Esse é o nosso Senhor Deus. Ele é amor e Ele é fiel. O que nós aprendemos aqui nesses tópicos é: o sacerdócio de Cristo é incorruptível, que o livro dos Salmos nos convoca a conhecer a Jesus Cristo e sua obra, e que o Salmo 117 é retratada o amor e a fidelidade de Deus em um chamado universal, né? Então nós vemos aqui nesses salmos o sacerdócio e os salmos missionários. Conclusão: louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, bem como por seu plano redentor, executado por intermédio de Jesus Cristo. E cumpramos com fidelidade e no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra, para a glória de Deus. Quão rico, né, são esses salmos. Salmo 2, Salmo 22, Salmo 67, Salmo 110, né? O Salmo 117, todos esses salmos são referência do Senhor Jesus, da sua vida, do seu caráter, do seu sofrimento, do seu triunfar, né? Da perseguição, da igreja, da nossa responsabilidade, do amor de Deus, da fidelidade de Deus. Tudo isso nós encontramos no livro dos Salmos. Que o Senhor Deus possa te abençoar e falar ao seu coração e avivar, né? Crescer cada vez mais todos esses conselhos, todas essas referências a você que é igreja, a você que ama a Deus, que busca o Senhor Jesus Cristo, que nesse dia de Páscoa possamos ser aqueles que vão ministrar, que vamos pregar, evangelizar e glorificar a Deus pela sua fidelidade para conosco na salvação. Amém? Quero orar por você juntamente contigo agora neste momento. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado a Deus eterno por essas palavras ditas nesta manhã, por esta lição tão maravilhosa, a qual nós vemos, Senhor Deus, no livro dos Salmos, ó Pai, a sua misericórdia, o teu amor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que fizeste por nós como igreja. Agora eu quero lhe clamar pelos teus filhos, ó Pai, por este dia, Deus eterno de Páscoa, que eles possam, ó Pai, viver verdadeiramente a Páscoa nos seus corações, que eles possam, ó Deus eterno, verdadeiramente buscar o Senhor. Que possamos, ó Pai, em família, neste dia, Senhor Deus, te adorar, te glorificar e exaltar o teu santo nome. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado por essas palavras, por essa escola bíblica dominical. Que o seu nome venha a ser glorificado na vida de cada um, para a glória do Senhor, Senhora, a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que vocês possam rever esta aula, aqueles que não conseguiram pegar desde o começo. Nós vamos estar colocando à disposição no Face. Volta lá, assista toda a aula. Aqueles que assistiram a todas, Deus abençoe, né? Compartilhe, façam sala de vídeo. E eu estarei colocando esta mensagem também lá no nosso canal no YouTube. Compartilhe com as pessoas. Há muitas pessoas que não têm
acesso ao Facebook, né? Tem algumas pessoas que não têm acesso. Então você pega, compartilha o link do YouTube, vai lá no YouTube, compartilha o link para as pessoas pelo WhatsApp, que aí eles vão ter acesso ao canal no YouTube, né? Tem pessoas, até mesmo irmãos da nossa congregação, que aguardam acabar todas as lives que eu faço, eles aguardam e esperam postar no YouTube, porque o YouTube você não precisa ter, né, não precisa ter conta no Facebook, eles vão lá e assistem. Então faça isso, compartilhe com muitas pessoas. Deus abençoe os irmãos. Um ótimo domingo de Páscoa. Que o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente seja um Senhor Jesus ressuscitado dentro dos nossos corações. Que você possa ter uma semana abençoada. Logo mais à noite estaremos também fazendo mais uma live. Eu estarei na congregação de 7 às 8 lá para fazer atendimentos. E 8h30 estarei aqui fazendo mais uma live com a palavra abençoada para os irmãos. Logo mais à noite também estaremos fazendo alguns atendimentos também de cunho social, tá bom? Eu aguardo os irmãos lá que vão estar nos ajudando nessa assistência à comunidade. Que Deus abençoe. Um abraço a todos os irmãos da Praia do Peró. Estou com muita saudade de vocês. Deus abençoe a todos os amigos e irmãos para a glória do Senhor Jesus. Um ótimo domingo e que o Senhor Jesus venha ser glorificado em nossos lares. Deus abençoe, fique na paz.